É uma honra estar aqui. Por isso eu quero te convidar, você a abrir a sua Bíblia. Vou falar de novo, abre agora não. Eu quero te convidar, você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 e parte do versículo 2. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam Pai. Até aqui. Diga comigo, Pai. É o início dessa oração. Vamos orar? Papai querido, nós submetemos, ó Deus, a nossa mente, o nosso espírito, coração, alma, a Tua palavra. Fala intimamente com nós, com cada um de nós nesse lugar. E que nenhum que chegou aqui, ou que possa estar, ó Deus, nesse tempo, nos assistindo pela internet, possa ficar da mesma forma, possa sair do mesmo jeito. Muda algo, altera algo em nós, em o nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. Querido, esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra não apenas Jesus atendendo o pedido dos seus discípulos. Jesus não estava só ensinando a orar. Ele não estava apenas transmitindo, passando para os discípulos mais um modelo de oração que eles deviam fazer. O que Jesus estava fazendo ao ensinar a orar era bem mais do que ensinar a orar. Jesus estava transmitindo os principais princípios bíblicos que devemos adotar na vida, através daquela oração. E como você sabe, aquilo que é mais importante vem em primeiro lugar. Diga comigo, aquilo que é mais importante vem em primeiro lugar. Então o que foi mais importante, que veio em primeiro lugar, foi a palavra Pai. Então Jesus, na verdade, ele estava revelando o seu nível de relacionamento que ele tinha com Deus. Quando ele inicia a sua oração, quando Jesus começa a orar, ele não disse Senhor, nem disse meu Deus, nem chamou Deus por nenhum outro nome que Deus tivesse, mas o chamou de Pai. A princípio isso parece algo muito pequeno, mas na verdade revela algo muito poderoso, pois mostra como Jesus se via. Ele mesmo sendo Deus, ele se via e se comportava como filho. Então Jesus, logo no início da sua oração, modelo, deixa algo muito claro. Deus é Deus de relacionamento. E eu me relaciono com Ele como um filho se relaciona com um pai. Aí você pode pensar, pastor, isso é óbvio. Deus é Deus de relacionamento mesmo. E a forma de se relacionar, uma das formas de se relacionar com Ele é através da oração. Só que não é isso que Jesus está falando.
É saber como você se relaciona com esse Deus de relacionamento que Jesus está falando. Entenda, você pode se relacionar com Deus de maneira impessoal. Até orar de maneira impessoal. Como se Ele fosse um caixa eletrônico. Que quando você precisa, você vai lá. E você faz a sua operação bancária. É um relacionamento frio, indiferente, ausente de contato de pessoas. Mas se você tiver dinheiro na conta, se a máquina estiver abastecida, você seguindo ali alguns comandos intuitivos, você consegue sacar. Esse é um tipo de relacionamento que muitas pessoas, principalmente muitos homens, que se julgam mais lógicos, mais racionais, mais frios, têm com Deus. Diga misericórdia. Você também pode se relacionar com Deus, o vendo e o chamando de Senhor. Aí você pergunta, pastor, mas qual o problema de chamar o Senhor de Senhor, se Ele é Senhor mesmo? Nenhum. Mas o problema é que quem se relaciona com Deus só nesse nível, acaba vendo Deus como um chefe. Como alguém que pode lhe dar as contas e lhe mandar embora, e lhe virar as costas, no primeiro erro que você fizer. Ele é o seu patrão, e você é somente o empregado, o servo, que muitas vezes está ali, debaixo do espírito do medo, e por isso até as coisas que você faz ou deixa de fazer na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, para aqueles que estão no ministério, muitas vezes é motivado pelo medo que você tem do Senhor. Então o que Jesus faz em sua oração é apontar o tipo de relacionamento que eu e você precisamos ter. Pois não se desperta a paternidade, não se resgata a paternidade, sem primeiro resgatar em si mesmo a filiação. Pois Deus não é caixa eletrônico. Deus não é meu patrão. Deus é Pai. Deus é Pai, meu Pai, seu Pai, e nós somos filhos, e é por isso que precisamos resgatar a filiação. Veja, Deus é Deus de relacionamento. Isso quer dizer que Ele não nos criou para vivermos sozinhos, e nem para vivermos sem Ele. Assim como nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, Deus quer que você também se relacione com Ele. Aleluia. Mas se relacione de maneira correta. Ele quer que você se veja então como um filho, para poder vê-lo como um pai. Porque não adianta você vê-lo como um pai se você não conseguir, no espelho da vida, no espelho da sua alma, conseguir se enxergar como filho. Então você precisa se enxergar como um filho para poder dizer que ele é pai. Então antes de nós buscarmos ser pais naturais ou espirituais, antes de pensarmos nesse despertar da paternidade, precisamos voltar a ser filhos para poder resgatar a paternidade. Pois Deus é um pai que se relaciona com filhos. Então a grande questão aqui não é só se relacionar, é como você se relaciona. Pois como você se relaciona vai determinar como você viverá. Eu quero te falar algo um pouquinho mais forte. Você pode ser um homem de Deus. Você pode ser até um pastor.
Você pode ter até uma vida de relacionamento com Deus através de oração. Você pode até estar servindo ao Senhor e servindo plenamente no ministério, mas mesmo assim está fazendo tudo isso de maneira errada, se você não se reconhecer como filho e reconhecê-lo como pai. Sabe, você pode se relacionar com Deus de forma indiferente. Reconhecer Deus como ser supremo, Criador de tudo, mas não se envolver com Ele. E aí, se você não se envolve com Ele, você jamais vai descobrir a identidade dEle, a natureza dEle, e com isso você jamais vai descobrir a sua própria identidade, nem seu próprio propósito de vida. Você pode se relacionar com Deus e se envolver na sua obra, mas sem se envolver com o Deus da obra, que é Pai. Ou você pode fazer como Jesus, se relacionar com Deus da mesma forma que Jesus se relacionava, se olhando como filho e olhando de volta para Deus como Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, me ajude aí se você está entendendo. Aí você pergunta, pastor, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Tudo, só tudo. Pois a forma no qual você escolhe se relacionar com Deus é que vai despertar e liberar o teu potencial como filho, para amanhã liberar o teu potencial como pai. E é pensando nisso que eu quero citar alguns personagens bíblicos e mostrar o que acontece quando a natureza de filho deixa de se manifestar, e também o que acontece quando a natureza de filho se manifesta. Sabe, eu não estou de forma nenhuma remando contrário àquilo que os outros pastores pregaram ou vão pregar. De forma nenhuma eu estou anulando que a responsabilidade e a missão de ser pai é do pai. Mas eu quero que você entenda, é que essa não é uma estrada de mão única. É uma estrada de mão dupla. E precisamos não só despertar essa paternidade, mas também resgatar a nossa natureza de filho, para que nos tornemos os pais pelos quais Deus nos criou para ser, ou planejou que fôssemos. Então a primeira pessoa que eu quero citar nessa noite está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, é Abraão. Só toma nota aí, Gênesis 12. Abraão. Abraão, ele é a tipologia de um crente caminhando na terra. Deus acha Abraão em Ur dos Caldeus e faz uma proposta para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo, te farei uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Mas na verdade, a proposta de Deus para Abraão foi: sai desse lugar, pois vou te fazer um pai. Pai de um povo, pai de uma nação, pai que abençoará todas as nações. Aí você conhece a história. Abraão pegou a sua família e saiu. Ele aceitou a proposta de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus falou para ele, ele creu naquilo. Então ele pega a sua família e sai. Sai de Ur dos Caldeus para fazer uma jornada com Deus. Só que junto com Abraão, saiu também seu sobrinho Ló.
Ló, esse sobrinho biológico, foi junto com ele. E o que eu quero que você entenda aqui é que, porque Ló caminhava com Abraão, ele também era abençoado. Deus disse que ia abençoar Abraão. Amém? Mas só porque Ló estava caminhando com ele, Ló também era abençoado. Ló prosperava porque estava perto de quem tinha a promessa e a bênção de Deus para se tornar o quê? Pai. Diga comigo, pai. A promessa de Deus, a palavra profética empenhada de Deus, que Deus ia zelar sobre Abraão, era fazer dele um pai. Isso quer dizer que Ló, pelo vínculo familiar, teve a oportunidade de, mesmo sem ser filho biológico, se tornar filho espiritual. Filho. Só que Ló não aproveitou a oportunidade para reconhecer Abraão como um tipo de pai. E o fato de não reconhecer o seu tio como pai, fazia ele não se sentir e não se comportar como filho. Ele talvez olhasse para seu tio como muitos olham para Deus, apenas como um caixa eletrônico. Como alguém que está ali só para lhe abençoar. E se não tiver dinheiro na máquina, na hora que eu for buscar, eu faço uma birrinha gospel e digo para Deus, eu vou desviar. Eu vou desviar porque minha oração não foi atendida. Eu vou desviar porque não tem nada na conta. Ou talvez Ló se relacionasse com Deus, se enxergando como um servo, que estava perto do tio, vendo ele prosperar, vendo ele enriquecer, e talvez ele achasse injusto. Ah, meu tio está enriquecendo, está prosperando, eu também estou, mas ele está mais do que eu. Eu prospero, mas menos do que ele. Eu trabalho tanto. É aquela mentalidade escravista de muitos empregados. Ah, eu trabalho e o patrão é que enriquece. É aquele pensamento almático que muitas vezes está no coração de muitas pessoas da igreja. Parece que Deus ama mais uns do que outros. Olha lá, a bênção de novo ali na vida do irmão. E eu? Topou de eu? Mas mesmo assim, independente da forma como Ló se relacionasse com seu tio, só por estar perto de Abraão, ele prosperava. E a Bíblia diz que ele prosperou tanto, mas tanto, que os seus servos, os seus empregados, começaram a discutir com os servos da casa do seu tio Abraão. Discutir pelos melhores lugares nos pastos. E sabe o que é que isso revela? Que Ló, por não se sentir filho, por não se comportar como filho, ele acabava gerando ou permitindo comparações e competições no coração dos seus servos para com a casa do seu tio. Quem está entendendo? Pastor, mas a Bíblia não diz que Ló fazia isso. Diz que os pastores de ovelhas dele é que discutiam e disputavam com os pastores de Abraão. Só, queridos, que nem sempre o problema nasce de baixo para cima. Algumas vezes o problema é de cima para baixo. Tipo Absalão, que era príncipe, estava lá no palácio, mas estava contaminando o povo contra a casa do seu pai, Davi. Se esse problema não tivesse nascido no coração de Ló também, ele teria encerrado aquela conversa.
ele teria repreendido os seus servos. Mas sabe o que Ló faz? Ele faz aproveitar a oportunidade de tudo aquilo que está acontecendo para tomar uma decisão errada. Ele não aproveita na vida a oportunidade para se tornar um filho, nem que seja um filho espiritual, porque a palavra de Deus é que Abraão ia ser pai. Mas ele aproveita a oportunidade para se afastar de quem podia ser seu pai. Sabe, ele manifesta sem palavras que não é filho e que não reconhecia Abraão como pai. Em vez de ver Abraão como pai, talvez ele via Abraão como Senhor. E ele se via como servo. E por conta disso eles eram concorrentes. Me entenda, todos nós temos pais naturais, biológicos. E também pais espirituais, na nossa caminhada de fé. Mas quando você não reconhece seu pai como seu pai, você vai ver seu pai como um concorrente e não como seu pai. E com esse comportamento, você vai acabar anulando a bênção e a herança que todo filho tem direito. Vai acabar anulando a herança que um pai pode deixar para o filho. Era isso que estava acontecendo com Ló. Ele cresceu, ele prosperou, e com certeza ele esqueceu. Ele esqueceu que só estava ali. Ele esqueceu que só tinha enriquecido, que só tinha servos hoje, porque ele estava perto do seu tio. Compreenda algo que eu vou te dizer. Filho não concorre com pai. Pois o trabalho do pai é o mesmo do filho. A prosperidade do pai, a riqueza do pai, a bênção do pai, é do filho. Então o problema estava em Ló, que não se via como filho, por isso ele precisava concorrer. Ele queria sacar o máximo que pudesse do Abraham Bank. Então a solução daquele problema era cada um ir para um lado da terra. Então na divisão da terra, na partilha da terra, já que ele não era filho, ele era concorrente, ele escolheu a melhor parte aos seus olhos. Aos seus olhos naturais. Ele escolheu as campinas verdes. E ele deixou para o seu concorrente a pior parte, o deserto. Agora, olha a encrenca que ele se meteu. O problema é que para onde Abraão fosse, a bênção do pai que achou Abraão lá em Ur dos Caldeus ia com ele. Olha a encrenca que Ló se meteu. Para onde Abraão fosse, a bênção de Deus, que é pai, que achou Abraão lá em Ur dos Caldeus, ia acompanhar ele. E quanto mais longe Ló ficava do seu tio, mais distante ele ficava de um pai que podia abençoar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós começamos a nossa caminhada espiritual, Deus já tinha chamado um Abraão antes de nós. Deus já tinha encontrado alguém antes de nós. Deus já tinha feito promessas para essa pessoa antes de nós. Deus já tinha dito para essa pessoa ser pai antes de nós.
Deus já tinha levantado a possibilidade daquela pessoa se tornar pai espiritual sobre as nossas vidas. Então a única coisa que precisamos fazer é reconhecê-lo como um pai, para começar a agir e a viver como um filho, a fim de não perder a bênção e a herança. Aleluia! Só que, porque Ló cresceu ao lado do seu tio, sem ver seu tio como um pai, só fez mal. Sabe, quando você cresce do lado do seu pastor, que é um pai, devia ser chamado pastor. Quando você cresce de lado do seu Abraão, só olhando para ele como um tio, um tiozão, que tem uns conselhos bons, que pode lhe dar umas moedinhas, ou que ele pode lhe dar um empreguinho, e nós não reconhecemos esse homem como seu pai, você pode estar correndo o risco de fazer a mesma caminhada de Ló. Porque Ló cresceu. Você cresce, todo mundo vai crescer na vida. A gente está, cada dia, cada tempo que passa, a gente cresce mais. É a lógica da caminhada do crente, da nossa caminhada espiritual. Quem você era há um ano atrás não é mais a mesma pessoa. Porque coisas novas foram acrescentadas na sua vida. Então quando você cresce ao lado de alguém, sem olhar para aquela pessoa como sendo seu pai, amanhã, a depois de amanhã, no futuro, você vai olhar para aquela pessoa como sendo seu concorrente. Aí se ele te levanta como líder, você vai ser concorrente dele. Se ele te levanta como pastor, você vai se tornar concorrente dele também. Para dizer, olha, eu sou melhor do que você. Quando crescemos sem um homem, me entenda, quando crescemos sem um homem de Deus, sendo referencial paterno, natural e espiritual sobre as nossas vidas, corremos o mesmo risco de se perder como Ló se perdeu. Corremos o mesmo risco de achar que vai dar certo, só porque nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos olhos espirituais, achamos que vai dar certo. Sabe, quem não reconhece um pai sobre a sua vida, corre o risco de levar a própria vida e levar a família para dentro de Sodoma e Gomorra. Diga misericórdia. Quanto mais você crescer sem olhar para um homem, diga comigo, olhar para um homem. Quanto mais você crescer sem olhar para um homem como um pai referencial, mais perto o fracasso e mais longe a bênção fica. É por isso que você precisa reconhecer um pai. E sabe quem é que reconhece pai? É quem decide ser filho. Você precisa reconhecer seu pai natural como seu pai. Você precisa reconhecer seu pastor como um pai espiritual. Mas pior do que tudo isso, pastor Renato, meu pastor, meu pastor, alguém que não reconhece um pai, ele se torna um órfão na vida. O espírito de orfandade vai caminhar com essa pessoa. Diga misericórdia. Então essa é a primeira pessoa que eu quero falar. Abraão, alguém que tinha promessa de ser pai, e Ló, alguém que perdeu a oportunidade de ser filho. Olha para quem está perto de você, mesmo com máscara, tente falar, não perca a oportunidade de ser filho. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.
Segunda pessoa que eu quero citar nessa noite é Moisés. A história de Moisés começa lá no livro de Êxodo, capítulo 2. E percorre todo esse livro e outros livros ali do Antigo Testamento. Mas eu quero começar citando Êxodo 17, 9. Eu não vou ler, só toma nota. Em Êxodo 17, 9, Moisés, que já é o líder da nação, que estava em processo ali de inicial, embrionário de formação, Moisés, ele dá uma oportunidade para um homem. Diga comigo, oportunidade. O que foi que Ló perdeu? Perdeu uma oportunidade. O que é que Moisés está dando? Uma oportunidade. Moisés está dando uma oportunidade para um homem chamado Josué. E ele está dando uma oportunidade para aquele homem realizar uma missão, uma tarefa. E o que a gente percebe é que dessa oportunidade para frente, daquele momento da vida de Josué para frente, ele colou em Moisés. Tudo que Moisés ia fazer, Josué estava ali. Você pode ler para frente, você vai ver Josué. Aonde você vê Moisés, você vai ver Josué. Parece que Josué virou poeira dos pés de Moisés. Josué começou a colar no líder. Ele estava olhando o líder como um pastor, como um pai espiritual. Esse negócio estava crescendo tanto que em Êxodo 24, 13, apesar de ter muitas pessoas relevantes, influentes ali, perto de Moisés, Moisés escolhe Josué para ser seu principal auxiliar. Quando Moisés subiu no monte para se encontrar com Deus, Josué já era o auxiliar direto, primeiro na vida de Moisés. Isso quer dizer, olha só, por ele estar perto de Moisés, por ele caminhar com Moisés, ele sabia em primeira mão tudo o que Deus falava para Moisés. Está capturando o que eu estou falando? Deus trazia uma palavra para Moisés, o primeiro que sabia quem era. Deus trazia um rema novo, uma direção nova. Desarma o acampamento, vamos viajar de novo. Quem é o primeiro que sabia? Vamos para a guerra, quem era o primeiro que sabia? Josué. Na tua casa, quem é o primeiro que sabe, depois da tua esposa? Teus filhos. Teus filhos. Teus filhos. Ele tinha revelações frescas, experiências novas, ouvia remas de Deus. E antes de todos os outros saberem, ele sabia. Só porque estava junto, colado com Moisés. Na verdade, Josué estava aproveitando a oportunidade para se tornar como filho. Diga comigo, se tornar filho. Josué não estava renegando o seu pai biológico, natural, mas ele estava aproveitando a oportunidade para se tornar como um filho de Moisés. Porque esse filho sabe das coisas antes dos outros. Antes dos outros que não são filhos. Quantos pastores nós temos aqui? De pastor para pastor agora. Fica com a mão levantada. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta bem alto. Aleluia. De pastor para pastor. Não olhe para as suas ovelhas, dizendo para elas o seguinte: me olhe como um pai. E caminhe comigo como se fosse meu filho. Pode abaixar a mão.
Não faça isso se você ainda não anda colado com um pai espiritual. Ah, eu sou pastor, mas não tenho um pai, então não queira ser pai de ninguém. Não queira ser pai de ninguém enquanto você não quiser ser filho de alguém. Porque é isso que a gente vê, muita gente querendo ser pai dos outros. Mas quando você vai ver a história daquela pessoa, ele não está ligado a ninguém. Quem é teu pai? Não sei. Vem do que? Do ovo? Não sei. Vai para onde? Não sei. Qual é a tua identidade? Não sei. Qual é a tua natureza? Não sei. Qual é o teu destino? Não sei. Não sabe porque não tem pai. Porque não escolheu um pai, porque não quer se submeter a um pai, porque não quer caminhar ao lado de um pai. E sabe, Josué, ele decidiu ser filho de Moisés, um filho espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então antes de você dizer para a sua ovelha, cola em mim, diga para você mesmo, eu vou achar o meu Moisés e colar nele. Eu vou me sentir e agir e viver como filho dele. Foi isso que o que Josué fez. Ele olhou para Moisés como um pai e serviu Moisés como sendo filho. O que eu quero te falar é que Josué só se tornou esse Josué da Bíblia, conhecido, admirado, citado como exemplo em milhares de mensagens, pregado em todos os lugares dessa terra, porque ele decidiu reconhecer um pai na vida dele. Ele decidiu reconhecer Moisés como um pai na sua vida. E decidiu aproveitar a oportunidade para se tornar filho. Agora entenda. Filho não deixa de ser filho, ou deixa? Por mais que ele lhe dê problema, por mais que o seu cabelo fique branco, porque ele faz algo que você não aprove, ou que você não aceita. Mas filho não deixa de ser filho. Se ele é preso, ele continua filho. Se ele faz o que não presta, ele continua filho. Se ele acerta na vida, ele é filho. Você ainda solta uma caixa de fogos. Independente da situação, filho é filho, amém? Então Josué decidiu seguir Moisés de forma plena. Mesmo sabendo que Moisés era um homem falho. Mesmo sabendo que Moisés bateu na rocha, quando devia falar para a rocha, Josué não descolou de Moisés. Mesmo quando outros aproveitaram oportunidades para se rebelar contra Moisés, ele aproveitou de novo a oportunidade para dizer, ele é meu pai, não vou me rebelar contra ele. Entenda uma coisa, em algum momento, tanto seu pai natural, como seu pai espiritual podem falhar. Nós pais, muitas vezes falhamos tentando acertar, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Na tentativa de acertar a gente comete erros. Mas o que importa não é o erro dos pais. É você decidir continuar sendo filho daquele que Deus levantou para ser pai na sua vida. Independente da falha ou das falhas que Moisés teve em sua jornada ministerial, ou independente das falhas do seu pai biológico, das falhas que eles tiveram com você, você precisa agir igual Josué. Josué estava ali do lado de Moisés como filho. Se Moisés subia no monte, ele subia junto. Se ele ia para a guerra, ele guerreava junto. Em tudo Josué buscou andar e ser parecido com Moisés, tipo pai e filho biológico. Naturalmente, o filho biológico tem as mesmas características do pai. Então Josué foi na sua caminhada espiritual, recebendo as mesmas características do seu líder, de Moisés. Moisés funcionou na vida de Josué como um pai. A gente não vê Moisés chamando Josué de filho. E nem vê
Josué chamando Moisés de pai, mas funcionou um na vida do outro assim. E é por essa razão que quando Moisés saiu de cena, quando ele encerra o seu tempo de ministério e de vida, é Josué que recebe a mesma missão, tarefa, trabalho e unção do mesmo Espírito que operava em seu pai Moisés. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma unção que só está reservada para aqueles que reconhecem um homem que está sobre você como pai espiritual. Só que reconhecer não é algo ausente de atitudes. Reconhecer diz respeito a servir. Reconhecer não é uma batidinha nas costas. Você é meu pai e nunca mais vê. Não é só dar benção, pai, e nunca mais falar. Reconhecer é servir e honrar, igual um filho precisa servir e honrar seu pai natural. Foi isso que Josué fez. E foi por conta disso que ele recebeu a mesma missão e a mesma unção que estava sobre o seu pai espiritual Moisés. Pastor, onde é que a Bíblia diz isso? Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Diz assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés, pai espiritual, tinha imposto suas mãos sobre ele. Seu pai espiritual tem uma unção. Diga comigo, meu pai tem uma unção. Sabe, essa unção é para ser impartida. Mas ela só é impartida integralmente, plenamente, para quem é filho. Só filho. Que é filho. Que reconhece pai. É que recebe a unção. A unção de um pai só é transferida para filho. Sabe, você pode receber oração dos maiores homens de Deus dessa terra. Não é pecado, é até bom. Mas quando se trata de receber a unção pessoal, o peso que Deus colocou de missão sobre a vida desse homem de Deus, ela só é impartida na vida daquele que reconhece esse homem de Deus como pai. Eu vou pedir para o pastor Nato orar por mim. Aleluia. Ele é um homem de Deus, cheio de unção. Bota a mão aqui na minha cabeça, meu pastor. Ora por mim, transfira a sua unção. Aleluia, glória a Deus. Mas você não reconhece como pai. Foi só um momento. Você pode ter sentido algumas coisinhas, mas foi só um momento. Porque a impartição de mão é um ato profético entre pai e filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Diga comigo, Deus tem uma unção para mim que está no meu pai. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Sabe, eu quase sempre, quando eu olho para o pastor Nato, eu quase sempre não oro, Deus me enriquece. Eu oro assim, Deus enriquece o meu pastor. Porque eu sei que quanto mais Deus abençoa ele, mais eu sou abençoado. Deus dá saúde para ele, porque eu sei que quanto mais saúde ele tiver, mais saúde eu tenho. Deus dá riqueza para ele. Deus dá mais de ti mesmo para ele, porque quanto mais ele tem, mais eu tenho. Porque eu sou filho, então o filho recebe aquilo que o pai tem. E sabe uma coisa interessante de filho, é que filho, por mais que apronte, não tem medo do pai. Muitas vezes eu dou muito trabalho para ele, e aí ele olha para mim assim, e eu digo isso, eu sou seu filho. E aí eu fico tranquilo, porque eu sei que eu sou seu filho, eu não sou servo, ele não é um caixa eletrônico, é relacionamento de pai com filho.
Mas isso depende de reconhecimento, do tanto que eu reconheço isso na minha vida, para que eu possa receber aquilo que está lá no meu Pai. Diga comigo, tem uma unção sobre o meu Pai, e eu só recebo se eu decidir ser filho. Glória a Deus, aleluia. Sabe, um outro caso muito parecido é o de Elias e Eliseu. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Pode tomar nota. Elias, em sua época, era o profeta mais importante. E ele fazia muitas viagens. E em uma das suas viagens, ele encontrou um homem chamado Eliseu. A Bíblia não diz a idade de Eliseu, mas ele devia ser jovem. Eliseu estava arando a terra. Esse era o trabalho dele, arar a terra. Ele era lavrador, agricultor. E sabe, a única coisa que Elias fez foi passar o manto, a capa, sobre Eliseu. Só que aquele ato profético de passar o manto sobre ele, Eliseu entendeu na hora o que era. Eliseu teve a divina revelação do que se tratava. Eliseu olhou para Elias e disse: o profeta está me chamando para caminhar com ele. Então ele deve ter pensado: uau, estou gloriado, é a minha chance, eu não posso perder essa, diga comigo, oportunidade, diga oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Eu imagino que Eliseu ficou muito empolgado: vou caminhar com o profeta, aleluia, glória a Deus, vou profetizar junto com ele, vou ser usado. Mas se você ler a história, se você continuar lendo a Bíblia, você vai perceber algo. Depois que Elias chamou Eliseu, depois que Elias passa o manto sobre Eliseu, e que Eliseu começa a seguir o profeta, não se vê mais falar de Eliseu por um bom tempo. É como se ele tivesse caído no esquecimento, no anonimato, por um bom tempo. A experiência do dia do manto foi linda, mas a realidade dos outros dias foi que Eliseu ficou no banco. Ele se tornou apenas mais um. Diga comigo, mais um. Ele se tornou mais um que seguia Elias. Porque era como se o profeta Elias tivesse uma escola itinerante. Uma escola de profetas. Que ia aonde ele ia. Que viajava com ele. Isso era comum nos profetas bíblicos. Todos eles tinham alunos. Isso quer dizer então que Eliseu era apenas mais um aluno dessa escola. Só que no coração de Eliseu, Elias era bem mais do que só seu professor de profecia. Eliseu via em Elias um pai. Mesmo que Elias não tivesse manifestado isso, Eliseu estava decidido a ser filho. E o que é um pai na vida de um filho? É um abridor de caminhos. É um transferidor de muitas coisas. É alguém que deixa herança natural, emocional e espiritual na vida de outra pessoa. Outra coisa interessante da vida de Elias é que Elias sabia, de alguma forma,
que o tempo dele estava se encerrando. Ele sabia que o Senhor não ia demorar, viria buscá-lo. Então Elias, ele começa um processo de despedida, de dizer tchau para quem fica. Ele começa a dizer, olha, eu vou, o Senhor vai vir me buscar. E se você continua lendo a vida de Elias e Eliseu, você vai perceber algo, que todas as outras pessoas ficaram para trás. Todos os outros alunos, auxiliares do profeta, foram ficando para trás. E por que isso? Porque eles só se viam como alunos. Mas Eliseu se via como filho. Como você se vê? Como você se enxerga? Elias nunca chamou Eliseu de filho, mas nem por isso Eliseu deixava de se sentir filho e de agir como filho, e por isso ele não abria mão de caminhar com Elias, seu pai espiritual, de caminhar até o fim. Porque um filho que é filho, ele caminha com o seu pai até o fim. Eu não sei o que tem à frente nos anos, para esse ministério, nem para a vida do meu pastor, mas eu tenho uma aliança com ele. Tem aquele tamo junto. Esse tamo junto já é velho. Velho em boa parte dos primeiros discípulos, ou na maior, tamo junto há mais de 15 anos, olhando para o mesmo Pai. Caminhando junto, sem importar como vai ser o dia de amanhã, nós estamos juntos, caminhando até o fim, e caminhando até o céu. Diga comigo, eu vou caminhar com meu Pai até o fim, e vou caminhar com meu Pai até o céu. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Sabe, Eliseu sempre olhou para Elias como um pai. Então não é porque alguém não te chama de filho, que você não possa se tornar filho. Isso quer dizer que se tornar filho é uma decisão que você faz. A oportunidade que Elias deu para Eliseu foi de se tornar profeta. Mas a decisão de Eliseu foi de se tornar filho. Pastor, mas qual é a prova disso? A prova disso está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Veja, depois de muito, Elias insistir com Eliseu, vai, me deixa em paz, fica, deixa eu ir sozinho, deixa eu seguir minha viagem. Depois de muito, ele insistir. Elias para a caminhada e faz uma pergunta para Eliseu: o que eu posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Que pergunta! O que eu posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Sabe, eu quero dar um break aí. Seu pai só pode fazer algo por você na medida daquilo que você buscar que seu pai faça por você. Eliseu estava buscando algo no pai dele. O que é que eu posso fazer por você? Sabe qual foi a resposta de Eliseu para Elias? Faze de mim o teu principal herdeiro. Diga comigo, herdeiro. Olha a resposta dele: faze de mim o teu principal herdeiro.
Agora, na prática, quem tem direito de herdar? Sabe, no contexto familiar, quem herda é quem é filho. Quem é filho legítimo ou legitimado. Igual o pastor Jean falou sobre a adoção, né? A paternidade que adota. Todos nós somos filhos adotivos, glória a Deus. Então quem tem direito de herdar é quem é filho. Um desconhecido não tem direito de herdar. Um amigo, por melhor que seja, porque caminha junto ali, não tem direito de herdar. A herança legítima é do filho. Sabe o que Eliseu estava dizendo para Elias na prática? Eliseu estava olhando para Elias e dizendo: olha, eu não sou seu aluno, eu sou seu filho. Eu sou seu filho legítimo. Elias, eu quero te dizer algo, Elias. Eu me despedi dos meus pais naquele dia do mato e te adotei como meu pai a partir daquele dia do mato. A gente pensa em adoção, né? Em adoção de pai adotando filho. Mas aqui foi o inverso. Foi Eliseu que adotou Elias. Eu sou seu filho a partir de agora. Você é meu pai a partir de agora. Então se responda: quem realmente tem sido teu pai? Porque aquilo que você tem de herança na vida não vai estar reservado na vida de outros homens que não sejam seu pai. É simples. Se você não for filho de alguém, você não tem direito à herança daquele alguém. Não adianta você ir lá para o interior do Goiás, pedir para o pastor José Rodrigues: ora por mim, transfere. Não adianta você correr atrás do Danduque e dizer: ora por mim, transfere. Ou ir atrás do rei Hardbunk, ou de qualquer outro homem de Deus, ou de qualquer outro escritor, como John Bevere, ou atrás do pastor Cote, e dizer: imparta a tua unção sobre mim, a tua unção plena. Me torna o teu principal herdeiro, se você não for filho dessa pessoa. Pois isso é reservado só para quem decide se tornar filho. Sabe, a sua herança, diga comigo, a minha herança. A sua herança está no seu pai. E se você não reconhecer quem é seu pai, na sua caminhada como homem de Deus, você corre o risco de terminar a sua jornada sem jamais acessar a sua herança. Sabe, tem muitos homens de Deus, pastores, profetas, apóstolos, que eu amo, que eu admiro, que eu leio os seus livros, que eu sou edificado com o que eles ensinam em suas ministrações. Mas meu pai espiritual é meu pastor. Eu não tenho muitos pais, eu tenho meu pai espiritual. Eu tenho muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas que edificam a minha vida, que me abençoam. Mas pai é aquele que me deu a oportunidade, que passou o manto sobre mim. Então a minha herança não está em nenhum outro pastor ou escritor. A minha capa está nos ombros do meu pai, que um dia, há mais de 15 anos atrás, passou a sua capa de unção sobre mim. Me deu um fio de esperança, me deu uma projeção nova, me deu propósito, destino. Sabe, eu não estou deixando de falar de paternidade, mas eu estou falando do outro lado da paternidade, a filiação. Porque ele podia ter passado a capa sobre a minha vida, como passou lá na vida de Elias, passando na vida de Eliseu, e ter tomado um outro rumo.
decidi não me tornar filho. Sabe, eu não preciso de um pai famoso. Eu só preciso reconhecer meu pai. Pois não existe despertar ou resgate de paternidade sem que antes de tudo me veja como filho. E comece a agir como filho. Pastor, mas qual é a prova de tudo isso na vida de Eliseu? Olha o sentimento que estava no coração de Eliseu quando Elias foi tomado por Deus em uma carruagem de fogo. Últimas palavras de Eliseu, quando viu Elias subir na carruagem: meu pai, meu pai! Ele não disse profeta, ele não disse, o meu amo, o meu Senhor, o meu professor. Ele disse, meu pai. Agora 2 Reis 2,15 diz, olha a prova da herança vindo. O que aconteceu com Elias foi que o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Mas só aconteceu isso na vida de Eliseu. Não aconteceu isso na vida de nenhum outro homem que caminhou perto de Elias. Sabe, você pode caminhar perto de muitos homens. Perto, colado, junto. Quase debaixo do braço. Mas se você não se tornar filho, aquilo que o pai tem não chega na sua vida. O que aconteceu com Elias foi que por ele ter decidido ser filho, diga comigo, decidido ser filho, ele se tornou sucessor de quem tinha escolhido para ser seu pai. Eu não sei o tempo, mas eu já estou caminhando para o final, pastor. O Ministério de Louvor pode até subir. O Ministério de Louvor pode subir. Já estou caminhando para o fim dessa palavra. Mas me escute com um pouco mais de atenção. Sabe, nós vivemos em um mundo com mentalidade contrária a tudo isso que estamos buscando resgatar nesse tempo. Ou despertar. Nós vivemos em um mundo com a mentalidade coach, onde te ensinam milhares de técnicas de competitividade, onde dizem, mude seu mindset. Não tenho nada contra os coaches, nem contra aquilo que eles ensinam, porque tem muitas coisas boas, positivas, importantes, que te ensinam, que podem te impulsionar a dar um upgrade em várias áreas da sua vida. Mas o segredo do sucesso, ou do fracasso, nunca vai estar na cultura coach. Será a tua decisão. A tua decisão de resgatar a paternidade, resgatando dentro de você a filiação. Reconhecendo o seu pai natural, biológico, por mais erros e traumas que ele possa ter cometido contra você, reconhecendo esse pai como seu pai. E reconhecendo o seu pai espiritual, seu Abraão, seu Moisés, seu Elias. Mas reconhecendo, honrando, reconhecendo, servindo esses pais até o momento final deles.
reconhecendo, caminhando por deserto se for necessário, fazendo travessias perigosas do lado do seu pai, se assim for necessário. Então o seu fracasso não está quando você erra em não cumprir uma ou outra tarefa de alguma técnica que vai mudar o teu modo operante de pensar. O seu fracasso começa quando você perde a oportunidade de ser filho. Quando você não aproveita a oportunidade de se tornar filho. Filho do seu pai. Sabe, mesmo que você faça muitos cursos, técnicas que te ensinem bons conselhos, que você pegue bons especialistas, boas ferramentas, mesmo que você tenha tudo isso, se você falhar em tudo que você aprendeu com essas pessoas, mas se você reconhecer seu pai, mesmo que você fale em todas essas técnicas, seu sucesso já está garantido. Porque não é uma técnica que te ensina, não é uma novidade que te ensina. Sucesso e fracasso vão depender de como você se enxerga como filho e de como você reconhece seu pai. Interessante é o que diz Romanos capítulo 8, versículo 19. Eu amo esse texto. Esse texto diz assim: por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. A criação não está aguardando a manifestação dos pais. A criação está aguardando que você decida ser filho. Porque quando você decide ser filho, aí tudo muda na tua história. Muda teu relacionamento com teu pai. Muda a tua história com teu pai. Muda o teu futuro. Vem identidade. Vem senso de destino, de propósito, de futuro. E é isso que a criação está esperando, que você decida ser filho. Porque se você decidir ser filho, amanhã você será o melhor pai. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu iniciei essa mensagem falando da oração de Jesus. Pai, Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se tornou filho. Tanto de maneira natural, filho para com José, que aprendemos ontem com o pastor Ricardo, como de maneira espiritual, filho para com Deus, mesmo Ele sendo Deus. Jesus sempre se comportou como filho. O problema da nossa geração é, por mais que a Bíblia fale da importância de ser filho, boa parte das pessoas insistem, ou por rebeldia, ou por orgulho, ou por rejeição, ou dando outras justificativas a viver longe do Pai. Hoje é dia de voltar. A oração de Jesus começa Jesus dizendo: Pai. É por isso que Jesus está levando os seus discípulos, está reconduzindo os seus discípulos
realinhando os seus discípulos nessa visão de Deus de ser pai, porque todo pai só é pai de todo filho. Sabe, você precisa resgatar a sua filiação hoje. Você precisa voltar para seu pai, para o Abba Pai. Você precisa voltar para o seu pai biológico. Tem filhos que não estão com seus pais biológicos, que o coração está distante do seu pai biológico. Você precisa voltar para o seu pai biológico. Você precisa voltar para o seu pai espiritual. Voltar para fazer concertos. Sabe, Deus quer te fazer pai, amém? Amém, igreja? Amém, homens? Sabe, Deus quer te fazer pai, a mesma bênção que estava sobre Abraão. Deus quer te fazer pai, pai de um povo, pai de uma nação, pai que vai abençoar muitas nações. Deus quer te fazer pai, pai de um Josué, pai de um Eliseu. Mas Deus quer que você decida primeiro ser filho. Sabe, eu sou filho, meu pai já faleceu, o nome dele, irmão Oséias. Já faleceu há muitos anos, a mesma idade dos meus filhos. Foi um tempo misto de alegria porque nasceu os filhos e de tristeza porque o pai faleceu. Os meus filhos nasceram porque eram gêmeos, nasceram de 7 meses, precisaram ser levados para a incubadora. Eram muito frágeis, mas eu sabia que o meu pai ia morrer naqueles dias. Ele estava com câncer já em fase terminal. O médico fez muitas recomendações, cuidado com os filhos. Mas antes que o meu pai morresse, eu peguei meus filhos lá de casa, no lugar que eu morava, pedi ajuda para alguém, levei até a casa do meu pai, da minha mãe, casa que eu nasci e vivi, até casar. Está aqui os seus netos. Ele, muito frágil, estendeu as mãos e orou por eles. Meus filhos não conheceram ele, não foram criados com ele. Mas a bênção de um pai caminha sobre eles. 2 dias depois meu pai faleceu. Eu disse amém. Ele deixou a impressão dele. Ele se eternizou na vida dos meus filhos. Ele tinha muitas limitações, meu pai, de conhecimento, de posses, mas ele é meu pai. E eu tenho 2 pais. Esse que eu honro na memória, e meu pai espiritual, que passou o manto sobre mim, que acreditou em mim, e que mesmo eu sendo um filho que dá trabalho, ele continua acreditando, porque pai é pai. O que importa é a minha decisão de olhar para ele, sempre me enxergando como filho. Fica de pé.